terror às vezes acontece de forma natural e surpreendente. Experiências assustadoras nem sempre acontecem através de forças sobrenaturais. Afinal, nós, seres humanos, também somos capazes de produzir medo e incômodo nas pessoas que julgamos merecer. Por isso, abra o seu olhar e aumente a sua atenção, pois nunca se sabe quando ou como podemos acabar nos envolvendo em um cenário próprio para um verdadeiro filme de terror. Pedimos o seu like e sua inscrição no canal. Coloque seus fones de ouvido e tire suas próprias conclusões. O Homem na Máscara de Hóquei. Eu trabalhei no Colorado como um guarda florestal sazonal em alta temporada, mas levava meu trabalho muito a sério. Já havia feito isso muitas vezes antes e era uma boa maneira de aproveitar o local e a natureza ao redor. Eu trabalhei na área das Montanhas Rochosas e em uma noite fria de outono recebemos uma chamada sobre fogos de artifício no oeste. Sinalizadores haviam sido ativados. Eu saí esperando que fossem apenas algumas crianças fazendo bagunça, mas estava errado e a minha vida estava prestes a mudar para pior. Eu cheguei ao local de acampamento, mas estava vazio. Eu olhei ao redor e não vi nada. Justo quando estava prestes a partir, eu ouvi passos atrás de mim. Eu pude perceber que quem quer que fosse estava tentando se esconder. Eu me virei rapidamente, mas eu não vi ninguém. Eu comecei a andar de novo e enquanto caminhava pela trilha, vi alguém pelo canto do olho. Eu ainda me lembro da imagem assustadora na minha cabeça. Virei e vi uma figura escura usando uma máscara de hóquei, casaco marrom e segurando um grande machado sobre a cabeça. Após cerca de 10 segundos encarando, ele puxou o machado ainda mais para trás e começou a correr na minha direção. Aquele sujeito tinha cerca de 1,90 m e eu 1,80 m. Assustado, rapidamente saquei a minha pistola e com um tiro, ele caiu sem vida com ferimento na cabeça. Eu havia matado um homem. Eu chamei a polícia no local e contei tudo. Mais tarde descobri que aquilo poderia ter sido uma pegadinha, pois câmeras estavam instaladas e o rapaz já havia feito vídeos assim para a internet. Eu fiquei desesperado. Eu tinha tirado a vida de um homem inocente. A família da vítima estava ainda mais transtornada e me processou, mas eu fui absolvido já que foi claramente legítima defesa. As câmeras colocadas pela vítima tinham gravado tudo. Eu não acho que o garoto soubesse que os guardas florestais são oficiais de aplicação da lei que carregam armas por aqui. Mas depois desse incidente, eu nunca mais toquei em nenhuma delas. Eu acho que ele nunca saiu da floresta. Eu fui acampar com um grupo de 10 a 15 pessoas para fazer um serviço voluntário na floresta. O trabalho seria de guarda florestal. Em altas temporadas, esse tipo de trabalho é comum por aqui. Haviam apenas 4 outras pessoas da minha idade, o restante eram adolescentes, os chamados escoteiros que treinavam suas habilidades. Os 4 que estavam comigo eram bons amigos meus. Normalmente não dormíamos muito quando passávamos um fim de semana juntos. A viagem durou 3 dias. Era feriado de primavera e eu não tinha dormido na noite anterior, mas estava acostumado a ficar acordado, então tudo bem. Um dos meus amigos sugeriu que nós fôssemos fazer uma caminhada e eu topei. Decidimos ir bem tarde para que os mais jovens não nos seguissem. Infelizmente, o nosso plano falhou e acabamos com um monte de adolescentes atrás de nós. Tivemos que cuidar deles porque éramos voluntários, então decidimos fazer uma caminhada mais difícil para que não nos seguissem da próxima vez. Mas isso se mostrou uma péssima ideia. Nos separamos em 3 grupos. E no grupo que eu estava, ficou eu e mais um amigo e alguns adolescentes. Nós decidimos seguir um caminho onde tínhamos visto alguns cervos. Um cervo assustou uma das garotas que gritou muito e foi irritante. A caminhada foi arruinada naquele momento. Acabamos longe do acampamento e com um grupo de adolescentes chatos. Foi aí que pensamos que um dos garotos do outro grupo estava tentando nos assustar, porque nós ouvíamos barulhos ao nosso redor e um grito estranho vindo da floresta. Parecia o grito da garota assustada pelo cervo. Quando voltamos para o acampamento, mandamos os jovens se calarem e irem dormir. Eles tinham sido barulhentos durante toda a caminhada e eu já estava cansado daquilo. Todos nós montamos nossa base perto de uma trilha que levava à floresta. Ficamos lá por horas até amanhecer.
mas ninguém conseguia dormir. Quando um dos meus amigos que tinha ido tentar caçar um cervo se juntou a nós novamente, eu notei que ele estava inquieto. Daí comentei como os cervos pareciam grandes dessa vez e ele me olhou sério e disse que aqueles não eram cervos. Ele disse que se aproximou de um para tentar abatê-lo e se assustou, pois aquilo era tudo menos um cervo, pois o animal em questão não se mexia e não tinha nenhum brilho nos olhos. Esse cara era grande e durão, mas realmente parecia que ele estava com medo. Ele parecia muito assustado com o que tinha visto. Eu achei que ele estivesse até brincando comigo, então eu ignorei. Na noite seguinte, a caminhada anterior tinha cansado demais e os adolescentes, exceto 2, estavam bem mais calmos. Um deles era uma garota barulhenta e o outro era um garoto insuportável que fazia piadas o tempo todo e nunca se calava. Dessa vez, apenas o grandalhão e os 2 adolescentes estavam conosco. Decidimos visitar alguns lugares. Alguns deles tinham encontrado uma sala secreta perto de um forte antigo em uma viagem anterior. No caminho para lá, o garoto idiota se separou de nós. Encontramos ele e ele foi repreendido por se afastar 1 da manhã sem conhecer a área. Que moleque estúpido! Em vez de reclamar como sempre fazia, ele ficou em silêncio, parecendo perdido nos seus pensamentos. A garota não tinha dormido na noite anterior, então ela estava muito chata. Nós decidimos voltar para o acampamento. Quando chegamos lá, ela pegou no sono imediatamente. Já aquele garoto, ele ficava andando de uma forma estranha e às vezes alguém tinha que ficar atrás dele porque ele ficava rodando em círculos e a gente pensou que ele poderia ficar zonzo e até cair na fogueira. Quando nós seguramos ele pelo braço e dissemos para ele parar com aquilo, ele simplesmente nos ignorou, deitou e dormiu imediatamente. Nós, os mais velhos, nos entretemos fazendo sombras com as mãos e contando histórias de terror por 2 horas ou mais. Depois disso, todos nós estávamos com muito sono já, mas eu estava mais em alerta porque ainda estava sentado, tentando vigiar a garotada. Por volta das 3 da manhã, aquele garoto se levantou do nada. Os outros se assustaram pensando no que ele estava fazendo. Ele começou a se mover na minha direção de uma forma estranha e eu pensei que ele fosse cair em cima de mim. Eu mandei ele se sentar e os outros também começaram a mandá-lo fazer o mesmo. Nesse momento, ele começou a se contorcer de uma forma estranha. Nós estávamos gritando para que ele se sentasse porque ele poderia cair sobre a fogueira. O grandalhão, o meu amigo, estava prestes a se levantar assim como eu para garantir que o garoto não se machucasse. Mas então ele começou a murmurar como se estivesse tentando falar e eu não fazia ideia do que ele estava tentando dizer. Sua voz não soava normal de forma alguma. Ele se encaminhou para sua cama e simplesmente voltou a dormir. Confusos, nós tentamos não pensar sobre aquilo. Poderia ter sido só um ataque de sonambulismo e a verdade é que nós estávamos cansados demais e decidimos ir descansar. Pela manhã acordamos a garotada e dissemos que era hora de partir. Mas quando tentamos acordar o garoto, ele não se mexia. A minha primeira impressão era que ele estava inconsciente, mas o grandalhão tentou pegá-lo e ele acabou se levantando por conta própria. Porém, ele não estava se movendo normalmente, então o grandalhão basicamente teve que carregá-lo junto com a sua mochila até a caminhonete em que tínhamos vindo. O resto de nós pegou nossas coisas e entramos na caminhonete junto com eles. Quando o garoto tentou entrar, ele deu um tranco para trás. Foi nesse momento que eu percebi que ele estava todo machucado, especialmente os braços. Ele não tinha esses hematomas da noite anterior. Ele ainda estava quieto, então eu verifiquei sua testa para ter certeza de que ele não estava com febre. Além disso, eu tinha certeza de que ele não tinha usado nenhuma substância entorpecente, já que o programa em que estávamos era um daqueles programas religiosos contra drogas. A verdade é que eu não tinha ideia do que estava errado com aquele garoto. Ele era um tagarela chato, mas nas últimas horas ele estava completamente diferente. Eu pensei até que ele poderia ter surtado de alguma forma. Nós voltamos para um primeiro acampamento, de onde todos partem juntos. Ele saiu, deixou sua mochila e lanterna, o que era estranho porque ele era muito possessivo com as suas coisas. Então ele foi em direção à parte de trás do acampamento, mas a sua tenda não estava lá. Naquele ponto, nós não nos importamos porque pensamos que ele provavelmente estava indo fazer xixi. Todos foram dormir
Mas eu e o grandalhão ficamos acordados por um tempo discutindo sobre o que aconteceu com aquele garoto estranho. E quanto mais falávamos, mais estranho parecia. Em certo momento, ele mencionou que enquanto o garoto estava em pé, todos os grilos e sons ao redor ficavam em silêncio. Eu não tinha percebido isso na hora. Mas a gente decidiu manter vigília, porque o garoto ainda não tinha voltado. Cerca de meia hora depois, o meu amigo decidiu que precisava do celular dele para ver as horas, e eu percebi que eu precisava ir ao banheiro, então nós deixamos o nosso posto. Ele pegou a minha lanterna porque não encontrava a dele. E eu peguei a lanterna daquele garoto, porque eu não iria muito longe. O meu amigo foi para a caminhonete pegar o celular e eu fui caçar um canto que pudesse usar como banheiro. Quando eu estava voltando, eu vi alguns lampejos do que pensei ser minha lanterna com o meu amigo grandalhão lá perto da caminhonete. Eram cintilações, como se alguém estivesse ligando e desligando a luz. Era ele sinalizando para mim onde estava. Então, nos sentamos novamente e continuamos nossa vigília. Poucos minutos depois, ele percebeu que a minha lanterna tinha sumido. Procuramos por ela, mas não a encontramos. Eu disse a ele para usar a lanterna do garoto que ainda estava comigo, mas ambos estávamos bem alertas naquele momento. 10 minutos depois, vimos a luz de uma lanterna na floresta. Devia ser o garoto estranho que pegou ela pela lateral e a gente não percebeu. Aquela luz demorou 15 minutos para parar no meio daquela escuridão. Um tempo depois, o meu amigo decidiu que precisava dormir porque ele dirigiria de volta no dia seguinte. Eu concordei e desejei uma boa noite para ele. Eu fiquei acordado mais um tempo e fui patrulhar em volta daquele acampamento e botar a molecada de volta para dormir. E também eu já estava preocupado, aquele garoto estranho não aparecia já tinha um tempo. Estava muito frio e eu estava armado apenas com uma lanterna e um pequeno machado. Por volta das 4h50 da manhã, nada mais tinha acontecido. O garoto idiota apareceu na manhã seguinte. Ele não saiu da sua barraca, ele simplesmente saiu da floresta como se tivesse ficado lá a noite toda, fazendo Deus sabe o quê. Alguém disse a ele para entrar em um dos carros e ele simplesmente entrou e sentou lá, enquanto outras pessoas tinham que arrumar suas coisas para ele. Ninguém mais pareceu notar o seu comportamento estranho, porque todos estavam ocupados arrumando as suas coisas. Quando voltamos, eu fui direto para casa tomar um banho e dormir. A próxima vez que voltei para o meu trabalho voluntário, o garoto não estava mais lá. E o mais estranho foi que ele sempre participava. Depois, alguns adolescentes comentaram que ele estava com problemas mentais e não falava mais e se recusava a comer. Parece que os pais dele tentaram até interná-lo. Eu não faço ideia do que aconteceu com ele naquela floresta enquanto ele caminhou sozinho por ela, mas eu tenho a sensação de que o garoto que saiu de lá não era o mesmo que entrou. Talvez o verdadeiro ainda esteja preso por lá. Pedimos o seu like e a sua inscrição aqui no canal. Obrigado por ter ficado até aqui e nos vemos na próxima.